Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês, tudo bem? Seja muito bem-vindo, é uma honra estar com todos vocês aqui, um prazer muito grande a gente poder aí bater papo sobre Bíblia, sobre história e adquirir conhecimento. Para mim isso daí é uma alegria muito grande. Vou estar fazendo aqui, meus amados, uma série de vídeos, né, de estudos sobre as cartas paulinas e gerais, né? Para você que gosta aí de obter conhecimento bíblico e conhecimento histórico, convido todos vocês a nós se aprofundarmos aqui dentro dessa carta do apóstolo Paulo aí, para que nós possamos conhecer aí toda a sua trajetória, toda a sua luta para pregar o evangelho para os gentios e trazer a mensagem de Deus ali para aquele povo. Irmãos, na nossa conversa aqui inicial, nós, como eu te falei, nós estamos dando um estudo, né, início aí ao estudo de cartas paulinas e gerais, né? Pesquisando sobre a vida ali desse apóstolo que foi um dos maiores apóstolos lá, o apóstolo Paulo, né? Então nós vamos conhecer um pouco a respeito da pessoa de Paulo, né? De Paulo como escritor, né? Na sua grande parte ali do Novo Testamento e a sua formação cultural. Beleza, irmãos? O primeiro passo que nós veremos aqui, nós vamos ver como se deu a sua formação como pensador ali da diáspora, né? O que seria ali diáspora? Diáspora é quando o povo judeu saiu ali da sua terra e se espalhou devido a toda a opressão, né, dos imperadores lá na época. Então, desde o seu nascimento e desenvolvimento, nós vamos percorrer ali todo o itinerário, né, como estudante, como fariseu, né, e a sua conversão. Então nós vamos seguir, meus amados, toda a trajetória daquele que se tornou um dos maiores escritores, né, dos textos ali do Novo Testamento. Vamos ver também, né, todo o contexto em que ele foi criado, todo o contexto onde ele foi educado, bem como a sua capacidade múltipla de comunicação transcultural. Então, no segundo momento, meus irmãos, nós veremos como se deu essa formação ali de Paulo, tá? Qual foi a sua preparação, né, intelectual e também cultural. E depois, né, perceberemos os elementos da biografia de Paulo e com isso, né, como ele se preparou para a sua futura missão ali aonde Deus o chamou. E quarto passo, nós vamos estudar as viagens missionárias, né, empreendidas ali por Paulo, que foi muito difícil, meus irmãos. E finalizando esta aula, nós queremos estudar de forma introdutória as cartas paulinas. Então, dessa forma, meus amados, o nosso objetivo aqui é estabelecer os fundamentos para a nossa compreensão totalmente dessa obra linda, literária, que o apóstolo Paulo nos deixou aqui para conhecimento, irmãos. E o primeiro tema, tá, que nós iremos estar trabalhando aqui, Paulo como judeu na diáspora. Beleza? Fique comigo, você que gosta de obter conhecimento bíblico e histórico, vamos aí percorrer dentro desta jornada histórica. Caro estudante como eu e você, nós vamos conhecer a origem do nome Paulo, tá? Paulus, que significa fraco, na forma hebraica, seu nome é Saul ou Shaul. Você pode ver isso lá depois, Atos capítulo 9, Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, enfim. Depois vocês olhem aí, anotem e abra as escrituras sagradas para vocês depois acompanhar, tá? Na casa de vocês lá. Então, segundo o costume comum, amados, entre os judeus ali da diáspora, né, foi-lhe dado o nome de Paulo. Você pode ver lá em Atos capítulo 3, verso número 9, segunda carta, né, de Pedro, capítulo 3, versículo 15, então, pelo qual é chamado em todas as suas epístolas. Então, o nome Paulo, ou Paulus, né, pequeno, era o nome mais próprio para aproximar-se ali dos gentios, né? Paulo foi designado, chamado para pregar a palavra ali de Jesus aos gentios, que na verdade, quando nós falamos Paulo, você vê que é um nome triplo, né? Paulo é um nome em latim, tá? E bem como grego, tá? Então ele tem dois significados. Então os cidadãos romanos são conhecidos por possuírem ali nome triplos, né? Pronome, nome gentil e cognome. Olha que interessante isso daí, irmãos. Então essa forma hebraica, Saul ou Shaul
ou Saulos, os judeus da diáspora tinham muitas vezes dois nomes. Tinha o nome judaico e o nome grego. Então, diáspora, que nem eu falei um pouco acima, significa dispersão do povo judeu, onde estava tendo várias opressões ali dos imperadores na época, e os judeus se dispersaram lá, fugindo com medo dessas perseguições e cuidando ali da sua vida. Então é um substantivo feminino, tá, de origem grega, o qual deriva da palavra diáspora, que em geral a dispersão dos povos judeus por ter origem política ou religiosa. Então, amados, quando nós entramos dentro da história, sabemos que Paulo ele era um judeu e que nunca viu motivo para negar essa condição. Tá? Paulo era um judeu ferrenho, então ele dizia que era do povo de Israel. Filipenses capítulo 3, verso de número 5. Ele era israelita também, Romanos capítulo 11, verso de número 1. Então o apóstolo Paulo, ele utiliza várias expressões, que fala por si mesmo, São hebreus? Aí vem a pergunta, também eu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22, tá? E as origens judaicas, elas foram algo marcante na vida do apóstolo Paulo, que cresceu ali como judeu. Atos capítulo 7, verso 58. Então a antiga fé dos pais de Paulo era muito importante para ele. Gálatas capítulo 1, verso número 14, porém ele se converteu e tornou-se seguidor de Jesus Cristo. Estamos aí, amados, acostumados a dizer que Paulo se tornou Paulo. Então nós sabemos que Paulo ele nasceu numa cidade chamada Tarso, lá da Cilícia. Atos capítulo 22, versículo 3. E ele residiu novamente lá. Então depois da sua fuga de Damasco, pois Jerusalém, naquela época, meus irmãos, tinha se tornado uma ameaça muito grande para Paulo. Era uma cidade naquela época bastante perigosa para ele, Tal ponto que ele corria vários riscos de vida estando naquele local. A própria Escritura Sagrada nos fala isso lá em Atos capítulo 9, versículo 30 e Atos capítulo 11, versículo de número 25. Então, após a conversão de Paulo, após ele sair ali e começar a pregar o evangelho, a cidade de Tarso ficou muito perigosa para ele, Eu coloquei aqui uma figura, que está aqui da Cilícia, que fica exatamente onde está essa seta azul aqui, que era aonde Paulo residia, e era um local de várias influências culturais na época. Tinha várias e várias religiões pagãs dentro da cidade de Tarso, ali da Cilícia. Então, Paulo, quando nós pegamos aqui a sua vida, ele teve um estudo dentro desta cultura, e a língua falada naquela época era a língua grega. Então, ao mesmo tempo, nas cartas que Paulo enviou, ele queria fazer o que também? Provar e defender, acima de tudo, a sua identidade como judeu. Ele estava falando, agora eu sou um pregador do Evangelho de Cristo, mas eu sou judeu. Então, surpreendentemente, se você for ver o apóstolo Paulo, ele nunca fez nenhuma menção à referência a Tarso em suas epístolas. Olha que interessante. Então, esse silêncio de Paulo nessas epístolas poderia ser explicado pelo fato de que ele queria provar e defender, acima de tudo, a sua identidade como judeu. E em vários momentos, meus irmãos, ele se referiu e foi instruído, insistentemente em provar as suas origens, que era totalmente judaica, e a formação naquela comunidade. Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 24, a carta aos Filipenses capítulo 3, versículo 5 e 9. Então os judeus da diáspora, eles eram suspeitos de quê? De não levar definitivamente a sério a fidelidade à lei de Moisés, chamada Torá. Então todos aqueles judeus, ou todos aqueles que estavam se convertendo ali ao cristianismo, para muitos judeus que seguiam a lei de Moisés à risca, para muitos deles, eles não estavam achando que eles não estavam seguindo mais a lei de Moisés lá. Então, para Jerônimo, que foi um dos grandes estudiosos, historiadores da época, a família de Paulo, ela migrou para Tarso lá no ano 4 depois de Cristo, então pressionada pelos romanos. Então Tarso, como mencionamos acima, ela ficava ali na Cilícia, ali na Ásia Menor. Nos dias de hoje, nós fazemos uma pesquisa no Google, é a atual
Turquia. Tá entendendo? Então essa cidade de Tarso, irmão, não era uma cidade pequena, era uma cidade de centro cultural muito grande, aonde o comércio também era muito grande e tinha cerca ali de 300 mil habitantes, né? 300 mil habitantes é uma população bem significativa. Então passava por lá a estrada romana que ligava o Oriente e o Ocidente. Se você ver, irmãos, com a entrada dos romanos naquela época, os romanos foram um império onde pavimentou muitas ruas, fez vias rápidas, né, justamente para sua locomoção da sua, do seu estado, Império Romano, para o Ocidente e para o Oriente. Então, como filho de judeus da diáspora, Paulo ele aprendeu o hebraico junto a um homem exímio professor chamado Gamaliel, que você pode ver lá em Atos capítulo 22, verso de número 3, o mais famoso rabino da época, né, cujo a moderação fala lá do livro de Atos no capítulo 5, versículo 34 ao 39. Então, como cidadão romano, né, Atos capítulo 16, 37, e de nascimento, lá em Atos capítulo 22, 28, provavelmente, né, Paulo pertencia a uma família rica, né? Não era uma família ali que não tinha um poder aquisitivo bom. Não, era uma família rica onde Paulo nasceu, morando lá em Tarso, e ele desfrutava, é óbvio, de todos os privilégios, né, da cidadania romana que concedia e que era concedida por César Augusto, o imperador ali daquela época. Então, filho de fariseu, judeu, da raça de Israel, Atos capítulo 23, verso número 6, ele pertencia também à tribo de Benjamim, Filipenses capítulo 3, verso de número 5, ele tinha um comportamento totalmente irrepreensível, tá? Isso é fato. Então todos os judeus sabem como foi, né, a minha vida desde a minha juventude e como desde o início eu vivi no meio do povo em Jerusalém, Atos capítulo 26, tá, irmãos? Então Paulo, ele cresceu e ele foi educado dentro das exigências, né, da lei de Deus e das tradições paternas ali de seus pais. Os seus pais também eram judeus ali, seu pai também um judeu ferrenho, né, com amor à lei judaica lá, né? Então você vê isso lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso de número 14. Então podemos concluir que Paulo nasceu mesmo naquela diáspora judaica. Então a casa de Paulo, desde pequeno, ele aprendeu o aramaico. Então na escola da sinagoga, né, ele aprende o hebraico, tá? E ele também, com certeza, frequentou aquelas escolas gregas, tá? Aonde passou ali pelas etapas primárias, secundárias e terciárias lá naquelas escolas. Então ele pertencia totalmente, ele foi criado, né, numa elite intelectual. E Paulo ainda comentou que havia pregado o evangelho, né, a todos os guardas pretorianos, visto que eles o vigiavam no cativeiro quando Paulo ficou preso lá, Filipenses capítulo 1, verso número 13. Então todas as oportunidades que Paulo tinha para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, ele não perdia tempo lá, ele falava lá. Então, amados, além disso, né, aos cidadãos romanos, eles exigiam o domínio da língua latina. Então Paulo também dominava a língua latina. É provável que também ele tivesse falado a língua siríaca, tá? Pois foi pastor junto com Barnabé lá em Antioquia, aonde? Na Síria, lá em Atos no capítulo 13. Então, dos judeus da diásporas, alguns obtiveram êxito, né, no comércio e também nos negócios, tá? Muitos. Houve também o florescimento do estudo da escritura e também da tradição. Então, depois da destruição lá do templo do ano 70 depois de Cristo, tá? Os escribas ali da Pérsia, eles desempenharam um papel muito importante e bem significativo lá naquela época, irmãos, no desenvolvimento da tradição judaica. Então, não é por acaso, né, portanto, que o Talmud da Babilônia fosse o mais estimado, né, que o da Palestina, tá? Não é de se estranhar. Então, quanto à situação econômica de Paulo, meus irmãos, a possibilidade de estudo em Jerusalém sobre orientação de Gamaliel exigiu para Paulo, né, um judeu da diáspora, investimento financeiro, tá? Então, a gente pode observar também que tanto as epístolas quanto os Atos dos Apóstolos menciona que Paulo, o apóstolo, ele era
economicamente independente, tá? Mas não necessariamente estável. Economicamente ele era um cara totalmente independente, mas não necessariamente estável. Então ele sobreviveu, né, como um fabricante ali de tendas, Atos no capítulo 18, verso número 3. Naturalmente, com certeza ele deve ter aprendido esse ofício, né, com o legado de seu pai, né, pois era comum ali naquela época lá. Então Tarso era a capital da província romana da Cilícia, né? O que significa que essa cidade era um centro governamental e que, consequentemente, obrigava uma guarnição militar ali, sempre estava guardado ali uma guarnição militar. Mesmo nos dias, mesmo em nossos dias, os exércitos precisam de tendas, né? Precisavam lá. Então a cidade, amados, ali de Tarso, era bem antiga, tá? Pois ela já foi citada em uma inscrição do rei rabínico Salmanasser II em 830 a.C. Então, logo após as várias campanhas realizadas por Alexandre Magno, essa cidade ela faz parte durante muito tempo do reino da Síria, mas no ano 606 a.C., ela foi incorporada, tomada pelo império que era um dos mais impérios poderosos da época, chamado Império Romano. Então era uma cidade bem conhecida, bem famosa, era uma dos centros mais significativos da cultura helenística lá. Então filósofos, poetas adotaram, né, como lar, né, e alguns afirmavam até que ela competia com os mais famosos centros culturais como Atenas e Alexandria, que também eram outros locais muito grandes e bem significativos. Então, amados, desde muito jovem, Paulo ele aprendeu que o mundo do Império Romano era particularmente rico em deuses e deusas. Era um politeísmo muito grande que tinha lá. Todas as casas tinham deuses dos panteões romanos, deuses gregos, deuses de outros tipos ali de religiões. E em Tarso também havia esses templos que eram dedicados a esses deuses. Tá? Então, como judeu ali da diáspora, Paulo ele vivia num mundo totalmente dominado pelas concepções pagãs. Tá? Então, todavia, parece quase impossível que ele não se influenciasse de algum modo ou de algum outro modo lá, né? Paulo sempre teve as suas convicções na lei mosaica, suas convicções formadas, né? Seu pensamento formado, ele não deixava ali se contaminar por outros tipos de culturas, paganismos, deuses, deusas, idolatrias, né? Daquela época a qual vivia. E ao mesmo tempo, mesmo com condições de judeus ali da diáspora, ele nunca perdeu a consciência da sua verdadeira identidade, como judeu, né? Como um homem que conheceu a lei, um homem que entendeu o que significa Deus, e depois ele tem um encontro ali e ele entende mais sobre o que é Jesus, sobre toda a trajetória dele. Amém, meus amados? Muito legal a gente poder, né, fazer isso daqui. E eu quero te convidar, tá? Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, lá no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Estamos chegando a quase 210 pessoas lá que estão gostando muito. Deixe seu like, compartilhe, dá um gostei, porque isso daí vai mostrar para o YouTube que vocês estão gostando aí desses estudos e desses vídeos. Amém, meus amados? E não esqueça de compartilhar, tá? Compartilhe, volta de novo esse estudo, anota os textos, abra a Bíblia, as escrituras sagradas, acompanhe para que você possa entender assim de uma maneira bem legal, né, esses estudos aqui. E o próximo estudo que nós iremos fazer, o próximo vídeo, tá aqui, ó. O próximo tema é a formação de Paulo. Formação de Paulo é o nosso próximo tema. Tá bom, meus irmãos? Então assim eu te agradeço por mais esse estudo. Que a graça e a paz do Criador esteja no coração de cada um de vocês. Um grande beijo no coração e até o nosso próximo estudo. Deus os abençoe. Tamo junto!